Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 até o 16, vai falar de um momento em que os amalequitas vêm atacar a Israel no monte de Refidim. A Bíblia diz que Moisés, então, ele tem um discernimento nesse tempo de guerra. E Moisés dá uma ordem a Josué para que pegue alguns dos homens, levante alguns dos homens de Israel e desça para lutar contra os amalequitas. E Moisés diz: enquanto isso, eu vou subir ao lugar alto, ao monte alto, com a vara de Deus nas minhas mãos. A Bíblia diz que Arão e Hur também vai com Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés está com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés elas eram abaixadas, agora os amalequitas estavam prevalecendo. Então Arão e Hur tomam uma atitude. E a atitude que eles têm é de pegar uma pedra, colocar debaixo de Moisés. Moisés se assenta naquela pedra e ambos, um de cada lado, toma a mão de Moisés e ergue os braços de Moisés. A Bíblia diz que eles erguem até o pôr do sol. E enquanto as mãos de Moisés estão erguidas, então Israel vence a batalha. Israel, Josué e o exército de Israel, eles destroem todo o exército inimigo ao fio da espada. A Bíblia também vai dizer, lá em 1º livro dos Reis, no capítulo 18, que Elias, ele dá uma ordem a Acabe: vá comer e beber, pois eu já ouço o ruído, eu já ouço o barulho de uma grande chuva. E a Bíblia diz que então Acabe, ele foi comer e beber, mas Elias, no versículo 42, diz que Elias, ele subiu ao alto do Carmelo, ele dobrou até o chão, o joelho, e pôs o rosto entre os joelhos, e ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Dois homens de Deus, dois grandes homens de Deus, ambos subiram ao monte, a um lugar alto, e a atitude desses homens vai refletir no ambiente natural, naquilo que estava acontecendo na nação de Israel. E eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. As atitudes, há atitudes no meio da batalha, as estratégias que Deus irá nos dar no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, vai refletir no ambiente natural, no ambiente físico que estamos vivendo. Assim como Moisés e Elias, que tiveram uma estratégia no tempo da batalha, Deus sempre vai ter uma estratégia para mim e para você, meu irmão, minha irmã, no tempo de guerra. É um tempo de guerra, a igreja precisa entender isso, e nós precisamos acessar esses ambientes espirituais em Deus, para compreender a forma como Deus vai nos levar em autoridade, para mudar o ambiente físico que eu e você estamos vivendo. Se eu perguntar para cada um de vocês precisa de um milagre, precisa de um favor de Deus. Mas se eu te disser que aquilo que você precisa está condicionado à sua atitude, à sua resposta daquilo que você tem recebido de Deus, é exatamente isso. Deus, ele não responde perguntas. Deus, ele está pronto para responder respostas. A resposta que nós damos à palavra dele, Deus, ele responde resposta, querido. Toda a atitude espiritual, ela tem um reflexo no mundo físico, e também toda a atitude natural, ela tem um reflexo no mundo espiritual. Assim como Moisés teve uma atitude de erguer as mãos e Israel prevalecer, quando as suas mãos estão cansadas, Arão e Hur tomam uma atitude natural que teve um reflexo no mundo espiritual. Eles pegam uma pedra, eles assentam Moisés ali e eles erguem os braços, eles sustentam os braços de Moisés erguidos, e ali então Israel começa a vencer a guerra.
Sabe, irmãos, o que eu estou dizendo nessa manhã é que a atitude espiritual vai revelar algo no mundo natural da tua vida. A sua atitude com Deus, em buscar a Deus em um ambiente espiritual, vai refletir no mundo natural, na sua vida nessa semana. A minha oração é que caia por terra tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, tudo aquilo que se levanta para impedir você de estar nesse lugar alto em Deus. Assim como Moisés, Elias também subiu a um lugar alto no Carmelo. É interessante que Moisés dá uma ordem a Josué: Josué, vai para a batalha, vai lutar. Elias também dá uma ordem ao rei Acabe: vai comer e vai beber, porque eu já ouço o barulho de uma grande chuva. Moisés e Elias, a atitude dos dois no monte alto vai refletir no que vai acontecer na nação de Israel. Moisés subindo ao monte para interferir na batalha em favor de Israel, e Elias subindo ao monte para interferir no clima da nação de Israel. Uau! Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui? Dois líderes tomando uma postura espiritual, interferindo no mundo natural. É por isso que Deus quer que você ouça esse devocional com o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. Deus quer te levar a você a interferir no ambiente natural da sua vida nessa semana, através de um lugar alto que Ele já preparou para que eu e você estejamos. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele já fez. Ele não vai fazer algo que eu preciso, já está pronto. Então eu vou subir ao monte santo do Senhor. O salmista diz no Salmos 24: quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode subir ao santo lugar? Aqueles de mão limpas e o coração puro, aqueles que não entregam sua alma à vaidade. Uau, existe um lugar alto preparado para mim e para a sua vida nessa semana, que Deus quer nos colocar, nos posicionar. E nesse lugar, irmãos, Deus, Ele quer nos dar discernimento. A palavra é discernimento. O que é o discernimento? Discernimento é você olhar a mesma imagem, olhar aquilo que as pessoas estão vendo, mas você ter um discernimento diferente delas. Você pode estar olhando o mesmo cenário, mas quando você está num lugar alto, você tem um discernimento a respeito desse cenário diferente das outras pessoas. Lembra de Jesus quando Ele está sendo crucificado na cruz? Dois homens, dois ladrões, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Jesus no centro. Os dois estão tendo a mesma imagem, porém um tem um discernimento diferente do outro. Enquanto um está ali zombando de Jesus, falando para Jesus descer, se ele não é realmente o Filho de Deus, que ele saísse dali, porque que Deus ia permitir que ele vivesse ali, o outro está mandando ele calar. O outro está mandando ele ficar quieto, porque ele entendeu que Jesus, ele estava ali, mas ele não tinha pecado algum. Jesus estava ali, mas ele não merecia estar ali. Jesus estava ali, mas ele estava ali sem pecado. Ele diz: nós merecemos estar aqui, ele não merece. Sabe, irmãos, eu estou vendo, talvez aquele homem poderia dizer: eu estou vendo nesse homem aquilo que os meus olhos comuns não estão vendo. Discernimento é exatamente isso. É você ver aquilo que os seus olhos comuns não podem ver. O seu olho comum não pode ver. É você ter uma visão, uma perspectiva espiritual diferente daquilo que o seu olho comum está vendo. Mas olhos espirituais para compreender o que Deus está fazendo. Pastor, mas está sendo um tempo difícil. Pastor, mas a luta é grande. Pastor, mas eu estou passando uma batalha terrível. Quero dizer para você, Deus quer te levar nesse lugar alto para você discernir que Ele está no controle de tudo. Discernir o ambiente para você viver os próximos dias
Sabe, irmãos, Moisés teve uma postura de intercessão para vencer a guerra. Vai ter momento que Deus vai te levar para você interceder, orar, clamar, batalhar. Mas também vai ter momentos que o Senhor vai fazer você ter o discernimento de Elias, uma postura de quebrantamento, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu preciso me consertar, eu preciso me render à sua vontade, eu preciso entender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Eu preciso colocar a minha vida em ordem para viver tudo aquilo que Deus tem. Eu preciso resgatar o relacionamento contigo. Eu preciso reconectar com Deus. Isso fala de posicionamento. Tudo isso acontece em lugares altos em Deus, ambientes em Deus que o Senhor te leva a discernir para ajustar a postura. Sabe, irmãos, discernir o ambiente é ajustar a postura. Tem gente que precisa se levantar, outros precisam se dobrar e quebrantar. Tem gente nessa manhã que Deus está dizendo: se levanta, guerreie a guerra, erga suas mãos, declare a palavra. Mas tem pessoas que Deus está dizendo nessa manhã: se quebranta, dobra o seu joelho, se arrepende, põe em ordem a sua casa, porque enquanto você não organizar a sua casa, eu não posso fazer nada. Diante dos adversários, eu preciso me levantar, não me prostrar. Isso é discernimento. Tem gente se prostrando diante do adversário. Deus está dizendo: não se prostra diante do adversário, se levanta e guerreia a guerra. Mas diante de Deus, você precisa se dobrar. Você não tem que se levantar diante de Deus e querer fazer a sua vontade, que o seu eu fala mais alto. Mas diante de Deus, se quebranta, se dobre. Moisés, ele foi a um ambiente de batalha, de autoridade. Elias foi num ambiente de humildade, quebrantamento, de se prostrar e pôr a vida em ordem com Deus. Ambientes que Deus preparou para mim e para você, e nós precisamos discernir isso para vencer as nossas guerras. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.